Agora eu pergunto a pergunta óbvia de $1 milhão. Como é que um povo desarmado enfrenta capangas e militares cooptados? Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Entender isso. E tem um nome por trás disso, Celso Amorim, que pegou o bastão do falecido Samuel Pinheiro Guimarães, o ideólogo. É muito cansativo, é um negócio... eu me sinto às vezes esmurrando faca, ponta de faca. Dói, cansa. Eu fico exaurido. É muita estupidez no mundo, não dos tucanos. Porque o Armínio Fraga, o João Medo não são pessoas estúpidas. Cafajestes, talvez. Estúpido é quem acredita no Armínio Fraga. Como um bom tucano que quer a liberdade e, acima de tudo, é democrata. Escreveu a cartinha pela democracia. Ele e tanta gente boa. E que agora eles estão cobrando do Lula. Olha, eles são independentes. Lula, você não vai criticar o Maduro, Lula? Nós fizemos o L. Enviado à Venezuela. Assessor de Lula defende que candidatos respeitem o resultado. A Gazeta do Povo, um jornal sério, tá lá, como Celso Amorim costurou a reaproximação do Brasil com Maduro e outras ditaduras. Tem, passo a passo, cada agenda do Celso Amorim com cada ditador desses. O cientista político Elton Gomes, né, mostrando o fato de Amorim assumir um posto de assessor de Lula lhe dá liberdade de se posicionar sobre temas polêmicos que não seriam meio possíveis assim, não sem o Brasil virar oficialmente um pária e aí sim sofrer sanções como o Irã, como a Venezuela. Um chanceler oficial não poderia. Mas ele vai lá, né, e fala na cara dura. Não, eu sou contra o Irã condenar à morte certas mulheres, mas os Estados Unidos também tem pena de morte. E teve que ouvir do embaixador ao lado. Fazer equivalência moral entre as duas coisas é inaceitável. E qual é a postura oficial do Lula, do PT, da esquerda radical no Brasil, se não essa? Eu cheguei a escrever sobre isso, foi comovente o otimismo da turma. Olha o Clarim. Encerraram os comícios com um forte clima de otimismo. O próprio Edmundo, olha isso, opositor de Maduro acredita que o exército garantirá a eleição limpa. Pô, você tá de sacanagem. Agora tem um ou outro vídeo vazando aí de uma deserção aqui, outra acolá, 2 militares que debandaram. Vamos torcer, é o que eu mais quero. Que o Maduro seja empalado em praça pública. É o destino de todo ditador, tem que ser prisão ou morte. Não existe ditador aposentado, porém. Existe ditador deposto. Né? Gaddafi, Saddam Hussein, Ceausescu na Romênia, né? Que não sei se pronuncia Ceausescu, sei lá, né? É o destino merecido de todo ditador. Putin merece esse destino. Agora, o cara virar e falar voluntariamente, vou para Bahamas curtir a vida? Você já viu alguma vez um ditador fazer isso? Abrir mão de poder voluntariamente e se aposentar ou tirar umas férias? Porque eu vi gente fazendo essa análise. Não, Maduro sai 4 anos, depois ele culpa a oposição pela desgraça venezuelana. Porra, você tá de sacanagem, meu amigo. O Leonardo Coutinho é um cara sério. Tem uma biografia escrita sobre o Chaves, que eu recomendo. Tava lá também no final de semana. Não há final feliz possível para a Venezuela. É uma narcoditadura. Os cartéis estão no comando. Teve até cartel opositor anunciando que tá contra o governo. Aí teve gente brincando, né? Até traficante tem mais dignidade do que comunista. Mas o cartel dos Solos é a turma do Maduro. Virou um hub internacional de tráfico de drogas, como Cuba sempre foi. E de terrorismo. A turma do Hezbollah tá atuando pesado na Venezuela. E tá chegando ao Brasil. Já tá no Brasil.
Então, de novo, dá para levar a sério um processo em que eleitores são coagidos por forças paramilitares a votar e como votar? Os caras, entendeu? Jogam escancarado, jogam pesado à luz do dia. Quando Maduro fala em banho de sangue, não é uma ameaça vazia. Uma parcela importante da sua base não funciona segundo as regras da política. Imagina o Luciano Huck e a Tabata Amaral dialogando com um miliciano cubano e com um traficante do cartel dos solos. Ah, gente, olha só, não é assim, tem que deixar votar, não, democracia. Vamos ver. Sabe, chega a dar pena, escorre lágrima. É comovente. O grau de ingenuidade, estupidez ou cinismo. Né? Então, vamos lá. O que os capangas do Maduro fazem com o povo? A pergunta óbvia de $1 milhão. Como é que um povo desarmado enfrenta capangas e militares cooptados? Como? Olavo de Carvalho, que tem razão, escreveu: Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Fidel Castro, Lula e Maduro, todos desarmaram primeiro a população e depois armaram as milícias do partido. Lula não chegou a tanto e nem precisou ele, né, fazer a campanha do desarmamento. Ele deixou isso com os tucanos, com os primos mais moderados, entre aspas. Como é que você enfrenta desarmado o Estado tirano? Derrubando estátuas? Legal, foram 3 até agora. O simbolismo é importante. E olha, não me interpretem mal. Toda a minha admiração pelo povo corajoso da Venezuela, que num ato de desespero total tá indo por tudo ou nada, com as mãos, com as unhas, pagando um preço muito alto já, né? Vivendo na miséria. É um país que é o maior poço de petróleo do mundo, com a miséria do Haiti, graças ao comunismo. E o povo desesperado tá partindo por tudo ou nada. Derrubar uma estátua de um tirano, de um ditador, é um ato de ousadia, de rebeldia. Mas não vai mudar muita coisa. Não vai mudar muita coisa. Então, todo mundo ficou muito excitado com essas imagens. Eu reconheço a coragem, mas e o dia seguinte? A estátua no chão, e aí? Tem que pegar o Maduro, não a estátua, né? E é meio difícil pegar o Maduro, a menos que tenha, claro, traição dos comparsas, principalmente da polícia e dos militares, que são aqueles armados. Então a gente lembra, por exemplo, né, da incrível análise do senador bolsonarista, peronomútil, Hamilton Mourão. Quando ele tiver apoio militar, sim, a população que é de oposição e contrária ao Maduro, ela está desarmada, não é? E tem que estar, né? Porque senão nós iríamos para uma guerra civil na Venezuela, que seria horrível para o hemisfério como... Seria horrível uma guerra civil. Talvez seja melhor virar Cuba de vez. Cuba não tem guerra civil. Tem lá as católicas que saem de branco para protestar, apanham, muitas são presas e acabou. E o regime já dura mais de meio século. Os Estados Unidos viveram uma revolução, morreu muita gente. Os pais fundadores entendiam a importância de ter armas e até poder criar milícias privadas contra o Estado se virar tirano. E depois, no século seguinte, tiveram uma guerra civil também na questão da escravidão, que os democratas defendiam a escravidão. Foram os que criaram a Ku Klux Klan e companhia. Os professores de história fingem não saber disso, que não pega bem. E lutaram uma guerra civil aqui que morreu 600 mil pessoas. Para 30 milhões de população à época, hoje tem mais de 300 milhões. É como se morressem 6 milhões de americanos. Então, guerra civil é uma imagem assustadora, sim, mas não necessariamente tem que ser descartada como a pior hipótese. Eu penso em algumas piores. Um regime totalitário que assassina qualquer crítico, prende todo mundo e transforma a população em gado escravizado. Eu prefiro Braveheart, William Wallace, personagem lá do Mel Gibson,
freedom, até o último minuto de conseguir respirar com as entranhas para fora. Tem algumas pessoas que valorizam a liberdade. Graças a essas pessoas que não fizeram apenas discursos bem intencionados ou otimistas, mas muitas vezes pegarem armas, graças a essas pessoas nós temos alguma liberdade no Ocidente hoje. O Ocidente não chegou até aqui sem sangue derramado, sem luta, sem guerra e muitas ideias, claro. Então, meus amigos, nota -13, como diz o meu amigo Serrão, pro Mourão, né? Com essa opinião dele que não é de hoje, mas enfim. E aí? Desarmaram a população. Todo projeto de ditador totalitário sempre tentou desarmar a população. Aqui, quem é que está falando em desarmar? A Kamala Harris. Não vai conseguir, porque aqui tem a NRA, porque aqui tem o Texas, agora a Flórida e a cultura da liberdade. Aqui as pessoas entendem que arma, e eu converso com muita gente e falo assim, não, mas é para legítima defesa. Ninguém precisa de um fuzil AR-15. A legítima defesa que os pais fundadores defendiam vale inclusive para um Estado tirano. Se o Estado for tomado por um tirano, a legítima defesa do povo também vale. E aí, nesse caso, não vai ser com uma arma de porte que você vai se defender, né? Tudo bem que o exército americano é o mais poderoso do mundo e lascou, mas é difícil ocupar, né? Tenta ocupar o Texas, você consegue mandar uma ogiva nuclear, claro, ou soltar os F-16 lá, mas ninguém vai fazer isso. Agora, como é que ocupa o Texas? Com cada texano armado até os dentes. Se a turma de Caracas tivesse essas armas, como tem os suíços, os israelenses, ia ser mais difícil o Maduro ter feito o que fez, junto com o Hugo Chávez, antes. Que é um oferecimento dos meus patronos. www.rodrigoconstantino.com. Vai lá, você pode se tornar um patrono, contribuir com esse programa totalmente independente, participar de um grupo exclusivo de WhatsApp e até de encontro presencial, se for aqui da fora. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, rodrigoconstantino.locals.com. A inscrição é gratuita. Se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você viabiliza meu trabalho e ganha como recompensa conteúdos exclusivos, como toda segunda a live Conversa de Boteco e quartas-feiras Cigar Bar com direito a perguntas. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.